Vou agora apresentar e demonstrar três fórmulas muito importantes da trigonometria. Estou a falar da fórmula fundamental da trigonometria e também de outras duas que derivam desta, sendo que uma delas vai relacionar o seno com a tangente e outra o cosseno com a tangente, o que se revelará bastante útil na prática da trigonometria, ok? Bom, antes disso eu vou só apresentar o que nós já vimos no vídeo anterior na introdução à trigonometria, que são as razões trigonométricas, uma vez que estas vão ser úteis na demonstração das fórmulas que eu acabei de referir, ok? Nós sabemos então que num triângulo retângulo, fixando um ângulo alfa, nós temos o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Sabemos que a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa é designada de seno de alfa. Sabemos que o cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno de alfa e sabemos que a razão do cateto oposto com a cateto adjacente é a tangente de alfa. Também vimos neste vídeo, onde eu falo das razões trigonométricas, facilmente deduzimos que a tangente de alfa é igual a seno sobre o cosseno. É algo que nós também sabemos ser verdadeiro. Poderão consultar o vídeo para ver melhor esta demonstração, ok? Com base aqui nas razões trigonométricas. Bom, vou passar então à dedução da forma fundamental da trigonometria. Vou então registar aqui as razões trigonométricas, porque poderão dar jeito. E para demonstrar a fórmula fundamental da trigonometria, eu vou neste caso recorrer a algo também conhecido e que se pode aplicar em qualquer triângulo retângulo, que é o Teorema de Pitágoras. Ok, nós sabemos que o Teorema de Pitágoras é válido para um triângulo retângulo e sabemos o seu enunciado, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou então partir desse teorema, vou então escrever aqui o cateto oposto que eu vou representar por C.O, ok, ao quadrado, mais o cateto adjacente que eu vou representar por C.A ao quadrado, será igual à hipotenusa que eu vou representar por h ao quadrado, ok? E nesta equação, que não é mais então do que o Teorema de Pitágoras, eu vou dividir ambos os membros da equação por h ao quadrado, ok? Vou então dividir, é algo que eu posso fazer nesta equação, porque o h é diferente de zero, uma vez que se trata da hipotenusa. Vou então dividir, ficando com C.O, que é o cateto oposto, portanto, ao quadrado, a dividir por h ao quadrado, mais C.A ao quadrado a dividir por h ao quadrado, igual a h ao quadrado a dividir por h ao quadrado. O que eu fiz foi então dividir esta equação nos dois membros por h ao quadrado. Vou agora simplificar, ver o que posso aqui fazer, procurando algo conhecido, e o que eu reparo é que aqui posso aplicar uma forma das potências. Reparem, estou a dividir duas potências que têm o mesmo expoente. Posso então dividir as bases, ficando com o mesmo expoente, desta forma, ok? E aqui a mesma coisa, nesta fração, o expoente também é o mesmo. Posso então dividir as bases, cateto adjacente sobre hipotenusa, tudo ao quadrado. E aqui vemos perfeitamente que h ao quadrado a dividir por h ao quadrado dá 1, não é? E portanto estamos quase a chegar à forma fundamental da trigonometria. Falta só fazer alguma coisa, falta reparar que o cateto oposto sobre a hipotenusa nós já sabemos pelas razões trigonométricas que é igual a seno de alfa. Então eu tenho aqui cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu posso substituir esta fração, cateto oposto sobre a hipotenusa, por seno de alfa. E fica aqui com seno de alfa ao quadrado. Mais, e posso substituir cateto adjacente sobre a hipotenusa por cosseno de alfa, não é? Porque sabemos que é igual. Então, cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1. Esta já é então a fórmula fundamental da trigonometria. Eu vou apenas escrevê-la de uma outra forma, porque é bastante usual aparecer assim. E, para não haver enganos, reparem que quando eu tenho o seno ao quadrado, eu posso escrever assim com o parênteses, mas também posso escrever com o quadrado aqui no seno, não no ângulo, ok? O quadrado não poderia estar aqui no alfa, sem o parênteses não podia, ok? Portanto, ou está escrito assim com o parênteses como eu tenho em cima, ou está escrito desta forma. Portanto, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Esta é, portanto, a forma fundamental da trigonometria. Eu vou então só sublinhar e escrever o seu nome, porque ela revela-se bastante importante, ok? Vamos então aqui sublinhar desta forma e escrever então que esta é a fórmula fundamental da trigonometria, ok?
fórmula fundamental da trigonometria. É desta forma agora que vão derivar as outras duas fórmulas também importantes, ok? Que são muito úteis em termos práticos da trigonometria. Bom, eu para demonstrar então as outras duas, eu vou agora partir da fundamental, ok? Vou só mudar de cor para ficar tudo um pouco mais simples. Vou fazer aqui uma separação. E vou partir então, dar como certo que a fórmula fundamental da trigonometria está demonstrada. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E a partir daqui vou então fazer operações de equivalência nesta equação. Desta vez vou dividir ambos os membros desta equação por cosseno ao quadrado. Fica então com seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. Nós já vamos ver qual a vantagem de chegar a esta fórmula, ok? Cosseno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Bom, o que é que poderemos aqui simplificar? Reparem que no início do vídeo e no vídeo das razões trigonométricas nós também já vimos que a tangente de alfa também é igual, apesar de ser cateto oposto sobre cateto adjacente, e como consequência disto sabemos que é igual também a seno de alfa sobre cosseno de alfa, não é verdade? E portanto eu tenho aqui seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. Poderei fazer esta simplificação porque também tenho o mesmo expoente, não é? Fórmula das potências. Cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá 1, e aqui não poderemos fazer nada, ficamos com 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa, ok? Reparem então que seno sobre cosseno agora é igual a tangente, então nós sabemos que aqui vamos ficar com tangente ao quadrado de alfa, ok? Eu relembro também que, bom, eu vou até escrever das duas formas porque estou aqui a apresentar as fórmulas pela primeira vez. E poderá então surgir a dúvida, portanto ficaria então com tangente de alfa ao quadrado, assim com parênteses, não é? E agora posso então, à imagem do que aconteceu ali com o seno e com o cosseno, escrever a tangente desta forma: tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa, ok? Temos então aqui uma nova fórmula, e esta fórmula é importante porque reparem que ela relaciona, nesta fórmula só estão presentes a tangente e o cosseno, portanto há aqui uma relação entre estas duas funções. Isto quer dizer, em termos práticos, que sabendo a tangente conseguimos saber o cosseno, e tendo o cosseno conseguimos descobrir a tangente, com os devidos cuidados, que eles estão aqui elevados ao quadrado, não é? Mas há uma equação que relaciona as duas diretamente e, portanto, poderá ser uma ajuda para encontrar uma sabendo a outra, ok? E eu vou procurar fazer o mesmo encontrando uma relação entre a tangente e o seno, porque reparem, entre o seno e o cosseno já temos a fundamental. Esta relaciona a tangente com o cosseno. Se tivermos então uma outra forma que relaciona a tangente com o seno, estas três funções estão todas relacionadas, o que é bom, não é? Então reparem que, de forma também análoga e simples, nós conseguimos também, através da fórmula fundamental, mas desta vez dividindo ambos os membros por seno ao quadrado, também conseguiremos chegar a outra fórmula, não é? Que nos vai dar jeito. Portanto, aqui irá ficar cosseno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Vamos fazer as simplificações. Seno ao quadrado a dividir por seno ao quadrado dá 1. 1 mais, e agora reparem, cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Poderemos aplicar também aqui a forma das potências, uma vez que temos a mesma base. Ficamos aqui, portanto, ao quadrado igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Bom, e agora reparem neste pormenor. Nós sabemos que a tangente de alfa é seno sobre cosseno. Então, se nós temos cosseno sobre seno, temos aqui a fração inversa desta, não é? Portanto, nós sabemos também que a tangente menos 1 de alfa é igual a cosseno sobre seno. Ok? Sobre seno de alfa. E portanto, eu tenho aqui tangente menos 1 elevado ao quadrado. Ok? Sobre igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. E a verdade é que a tangente menos 1 também pode ser escrita de outra forma. Também podemos escrever assim, 1 sobre,
Portanto, nós também sabemos que numa fração a elevado, ou numa potência a elevado a menos 1 é igual a 1 sobre a, não é? E, portanto, posso escrever tangente menos 1, tangente elevado a menos 1, como 1 sobre tangente de alfa elevado ao quadrado. Bom, mas aqui vou abreviar também porque por falta de espaço, não é? Vou já fazer os parênteses, tirar os parênteses, digamos, mas vou explicar como é que isto fica. Portanto, ficava 1 sobre tangente de alfa tudo ao quadrado. Este quadrado poderia passar para o 1, mas 1 ao quadrado dá 1. E ficamos então com esta situação. Tangente ao quadrado de alfa aqui em denominador, não é? Igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. E temos desta feita também aqui uma fórmula que relaciona a tangente com o seno. E, portanto, estamos tranquilos sempre que tivermos uma função trigonométrica, o seno, o cosseno ou a tangente, por uma destas três fórmulas, nós temos consciência que é fácil calcular todas as outras. Portanto, se eu tiver o seno e quiser o cosseno, posso ir à fundamental. Se eu tenho o seno e quero a tangente, posso ir a esta fórmula. Se eu quero a tangente e tenho o cosseno, vou a esta aqui do meio, ok? Temos sempre solução, ok? Bom, ficamos então por aqui com estas três fórmulas importantíssimas da trigonometria, sendo que esta é a fórmula fundamental da trigonometria, ok? Bom, então, até uma próxima!